essa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18, até o verso de número 29, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe o tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Como Deus é misericordioso, né, queridos? Como Deus é bom. Deus, Ele sempre nos dá uma chance de nós nos arrependermos. Mas trarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Letra bem pequenininha, e eu percebo que a gente já está com dificuldade para ficar lendo. Mas muito bem, queridos, hoje eu vou estar ministrando sobre essa carta direcionada a esta igreja, a igreja de Tiatira. E o tema dessa ministração é Tiatira, a igreja que se contaminou. É uma palavra para você refletir, uma palavra de reflexão. E eu creio que ela vai causar um impacto na sua vida, a ponto de isso gerar uma mudança. Porque é isso que todos nós buscamos diante do Senhor. Buscamos a cada dia melhorar, buscamos a cada dia sermos imagem e semelhança de Cristo. Eu vou falar um pouquinho dessa cidade, para você entender o contexto em que essa igreja vivia. Tiatira é uma cidade pequena, de pouca expressão, ela não era tão importante quanto as demais que nós já falamos aqui. Ali não havia centro religioso, não havia centro político. Na verdade, essa cidade ela era uma passagem aonde eles usavam como um caminho onde viajava a corte imperial. Ali eles transportavam mercadoria, ali eles levavam mercadorias para a Europa e para a Ásia. Era um lugar de passagem. E por conta disso havia diversos centros comerciais ali. Ali essa cidade tinha uma importância comercial muito grande. E como eu disse, não tinha tanta expressão, mas havia, por conta desse comércio, vários grêmios, que hoje nós chamamos de sindicatos. Eles se reuniam em sindicatos, grêmios, entenda como você quiser. E ali eles faziam as suas reuniões,
Ali o comércio era de couro, linho, bronze. Havia muitos alfaiates naquele lugar. E como eu disse, eles ali compartilhavam da venda de vestimentas, de púrpura. É provável que Lídia, que nós encontramos em Atos 16, 14, ela fosse uma representante de alguma dessas corporações, de algum desses lugares onde vendia essas vestimentas, esses tecidos. E como eu disse, havia muitos grêmios, havia muitos clubes, e eles se reuniam, cada um tinha o seu clube, cada um tinha o seu grêmio. E segundo os historiadores, eles afirmam que para que um comércio naquela cidade ele pudesse vingar, ele deveria fazer parte de algum desses sindicatos, de algum desses grêmios. Se eles não fizessem parte, seria meio que como um suicídio. A sua loja, o seu comércio não prosseguiria. Mas o que tinha de tão ruim, pastor, fazer parte desses sindicatos? A história conta que na maioria desses sindicatos, os presidentes deles, aqueles que comandavam, eles serviam a alguma divindade. Eles idolatravam alguma divindade. E geralmente as festas que havia ali, geralmente as coisas que aconteciam ali, as reuniões que aconteciam ali, elas eram regadas a bebidas, a orgias sexuais, sempre que terminavam as reuniões. Então, esse era um desafio para os moradores de Tiatira. Esse também era um desafio para a igreja, porque para você ter um negócio, você tinha que se vincular a algum desses grêmios, você tinha que fazer parte dessas reuniões. Se fosse você, o que você faria? Essa é uma pergunta para todos nós. Se fosse nós, diante dessas circunstâncias, qual seria o nosso posicionamento? O de buscar a prosperidade junto desses grêmios, ou de protestar contra isso e sofrer com a perseguição, e até mesmo não poder vender o seu material, não poder trabalhar, porque você só podia trabalhar se você fizesse parte desses grêmios? O que você faria? Qual seria a sua posição? Ou qual é a posição do cristão diante dessa situação? Se você não estivesse num grêmio, você não poderia vender. Se você não estivesse num grêmio, a sua vida financeira seria muito ruim. Porém, se você protestasse contra isso, você seria perseguido, e muitos iriam impedir de que você trabalhasse. Era uma situação muito difícil para os moradores daquela igreja. Então, diante disso, nós vamos ver algumas coisas também que estavam acontecendo agora dentro da igreja. Eu estou falando do contexto da cidade, mas havia algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Mas diante disso, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, fazer 3 considerações de uma igreja relevante, de uma igreja que tem que tomar o cuidado para não cair no mesmo erro que Tiatira cometeu. Uma igreja que acabou se contaminando, uma igreja que acabou fazendo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor.
São 3 considerações que eu quero fazer. E a primeira é que nós precisamos ser uma igreja que dá sabor. As pessoas precisam vir para a igreja e elas sentir o prazer de estar na igreja. A segunda consideração é que nós não podemos ser uma igreja que apodrece. E a terceira consideração é que Jesus, mesmo diante desse cenário, Ele tem cura para a sua igreja. São essas 3 considerações, mediante a esta carta, que eu quero estar ministrando nessa noite. Primeiro, a igreja que dá sabor, ou a igreja que é prazerosa de se estar. Nós precisamos entender que a igreja ela tem um valor, e para mim falar disso, eu preciso falar para você, explicar para você, que a igreja ela tem um valor muito importante. Tiatira ela podia ser inexpressiva em vários outros aspectos, talvez ela não fosse importante em vários outros aspectos, para o mundo, por exemplo, da época, mas para Deus, Tiatira era uma igreja importante. E talvez nós não sejamos importantes em vários aspectos da sociedade, mas para Deus, a igreja é importante. Deus se preocupa com o seu povo, Deus se preocupa com a sua igreja. E o povo que morava lá, diante de todos esses desafios, precisava de um tratamento espiritual, e isso iria acontecer dentro da igreja. Eles precisavam da graça de Deus, para suportar ou para aguentar tudo aquilo que eles estavam vivendo, tendo em vista que eles estavam declinando agora. Eles precisavam de um tratamento, eles precisavam de cura, eles precisavam de um remédio, e Jesus, Ele é especialista em curar. Jesus, Ele é especialista em nos dar o remédio que nós precisamos. Então, se para alguns a igreja não é importante, para Deus a igreja ela é muito importante. Ela é importante em todos os lugares onde ela está plantada. Então, queridos, a igreja ela precisa ter o sabor. A igreja ela precisa ser relevante. As pessoas elas precisam entrar nesse lugar e elas se sentirem bem. E infelizmente não era o que estava acontecendo nessa igreja. Mas graças a Deus, que Deus Ele sempre vai intervir nessa situação. Deus Ele interviu nessa situação. Então a gente precisa entender que a igreja ela tem um valor. Nós precisamos entender que a igreja ela tem muito valor. E Jesus reconhece isso na igreja de Tiatira. Ele diz no versículo 19, ele diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo muito mais agora do que no princípio. Cristo olha para a igreja e Ele percebe tudo aquilo que está acontecendo, com os seus olhos penetrantes como chama de fogo. A Bíblia diz, Ele percebe, não passa em branco. Ele vê tudo aquilo que a igreja está fazendo, Ele percebe tudo aquilo que a igreja está realizando. Nada fica oculto diante do Senhor. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. E Deus Ele diz: olha, eu sei que vocês estão trabalhando muito mais agora, eu conheço as obras de vocês. E Cristo olha para a igreja, e como eu disse, a igreja precisa ter sabor, e existem alguns ingredientes indispensáveis na igreja, que Jesus Ele aponta aqui nesta carta. Ele diz que conhece as obras. Isso significa que a igreja estava em operação, ela estava trabalhando, ela estava fazendo. Nessa igreja havia amor, nessa igreja havia fé. Ele está dizendo: eu conheço a sua fé, eu conheço o seu amor, eu conheço até mesmo a sua perseverança.
são ingredientes indispensáveis para uma igreja. São ingredientes que não podem faltar numa igreja que quer ser relevante. Uma igreja onde nós nos sentimos bem. Ele diz: olha, eu sei de tudo isso que vocês estão vivendo, do seu crescimento. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Eu sei de todas as suas obras. Eu sei que as suas obras, elas são motivadas pelo amor, elas são alimentadas pela fé, elas são demonstradas através do serviço. Eu sei de tudo o que está acontecendo aí. E esses ingredientes, como eu disse, não pode faltar numa igreja que quer ser relevante. Uma igreja onde as pessoas têm o prazer de estar. Até podemos ter outros, mas esses são indispensáveis. Mas o interessante é que, mesmo diante de tudo isso, Jesus, ele não deixa de apontar aquilo que estava acontecendo. E era isso que estava trazendo um apodrecimento para a igreja. Jesus, ele não deixa de apontar tudo aquilo que a igreja estava fazendo, mas ele também não deixa de apontar aquilo que estava de errado e que precisava mudar. A segunda coisa que nós temos que aprender mediante essa palavra é que nós não podemos ser uma igreja apodrecida. Pastor, que palavra forte, mas é a palavra que vai te levar para o céu. Nós não podemos ser essa igreja. Nós precisamos ser uma igreja intencional, uma igreja relevante. E essa igreja, se por um lado sabia o sabor do serviço, sabia o que era fé, sabia o que era amor, por um lado eles estavam apodrecendo. Se olhássemos para Tiatira, nós, na primeira visão, nós identificaríamos que estava tudo bem, mas não estava. Parecia que estava tudo bem, mas por dentro estava estragado. E Jesus, ele identifica isso de 3 formas. A primeira forma que Jesus identifica isso era a paciência com o pecado que eles tinham. Isso está no versículo 19 e 20. Depois você pode ler. A segunda coisa que Jesus identifica era a prática do pecado de alguns que estavam ali. Não eram todos, eram alguns. Mas isso estava contaminando. O versículo de número 20 revela isso. E a terceira coisa que a gente pode dizer que era mais terrível é que eles queriam persistir no pecado. Eles estavam persistindo no pecado. Então eles estavam tolerando, eles eram uma igreja que tolerava o pecado, eles praticavam o pecado, e pior ainda, eles queriam persistir, eles persistiam no engano, eles queriam fazer aquilo que eles estavam fazendo. O versículo de número 21 revela isso. E qual era esse pecado que estava sendo ensinado? Qual era esse pecado que estava sendo praticado dentro dessa igreja? Ensinado, praticado e tolerado. Havia uma mulher chamada de Jezabel. Segundo a carta, diz ela que era uma profetisa, que estava trazendo ensinamentos errados. A palavra Jezabel significa pureza, porém de pureza não havia nada nessa mulher. Essa mulher, ela tinha uma conduta que negava o nome de Jesus, ela tinha uma conduta que negava o seu próprio nome, que significa pureza. Foi ela que, essa mulher se assemelha à mesma Jezabel que perseguiu Elias, a mesma mulher que introduziu a idolatria em Israel, o culto pagão a Baal nos tempos de Elias. Essa mulher, ela misturou religião com prostituição. Essa mulher começou a fazer um monte de coisa errada.
ela começou a disseminar uma falsa doutrina. Ela estava ensinando, segundo os historiadores, que a igreja, para vencer o pecado, ela precisava conhecer as coisas mais profundas que o pecado poderia lhe dar. Essa pessoa, para vencer o pecado, o ensino que ela disseminava era esse. Ela ensinava que as pessoas, para vencer o pecado, olha que loucura, ela tinha que se aprofundar nisso, ela tinha que se aprofundar nas práticas de Satanás. E o povo estava caindo nisso. O povo estava caindo. O povo estava cada dia mais declinando. O povo estava se contaminando. O povo estava a cada dia mais mergulhando no pecado. E o que mais nos choca é que eles estavam perseverando naquilo. Eles queriam aquilo. Não são todos, são alguns da igreja. A Bíblia é bem enfática em falar isso. Mas isso estava trazendo uma contaminação para a congregação. Eles também, ou ela também, traziam um ensinamento de uma falsa moral. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Tem alguns aí, né, nos dias de hoje também, falando sobre isso, que precisa mudar as escrituras. Não, queridos, não são as escrituras que precisam ser alteradas. O que precisa ser alterado é a sua vida. O que precisa ser alterado é a nossa vida. A Bíblia, ela é tão atual, irmão, como Billy Graham dizia, a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Ela tem poder para mudar as nossas vidas. Ela não precisa ser atualizada. Aliás, todos aqueles que querem mudar a Bíblia, todos aqueles que querem atualizar a Bíblia, porque não querem ser transformados por ela. Mas Jesus está aqui nessa noite, Ele está aí com você, Ele está conosco, Ele está com a igreja, para dizer que a palavra de Deus é tudo o que você precisa. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos para mudarmos de vida, para sermos pessoas melhores no nosso relacionamento com Deus. A palavra não precisa ser alterada. Quem precisa de mudança somos nós. Somos nós. Mas infelizmente era isso disseminado. Eles queriam disseminar um novo evangelho. Eles estavam confundindo diversas coisas. Eles estavam morrendo. Essa igreja ensinava a prática do paganismo, da idolatria, do pecado. E a gente não pode confundir, irmão, as coisas, porque nós ficamos presos e começamos a querer entrar num looping diante de algumas coisas, e a gente confunde as coisas porque nós não queremos uma igreja legalista, e realmente isso não pode acontecer, porque o legalismo ele sufoca, e nós não queremos isso. Queremos viver debaixo da graça de Deus, não debaixo do legalismo que sufoca, que era aquilo que os fariseus faziam. Mas também nós temos que tomar cuidado para nós não entrarmos no liberalismo. Confundimos esse liberalismo com libertinagem, com rejeição da palavra de Deus, deixarmos a palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque senão isso pode nos escravizar. Tiatira estava morrendo, porque era uma igreja que tolerava o pecado, paciente com o pecado.
eles praticavam o pecado, eles perseveravam em pecar, e isso apodrece uma igreja, isso acaba apodrecendo. Se você tem perseverado em pecar, irmão, saiba que você está apodrecendo a igreja de Cristo. Que palavra forte, pastor. Mas essa é a verdade. Mas o bom é que existe uma cura para você. Existe uma cura para todos nós. Existe uma cura para a igreja. E quando nós somos curados, a igreja é curada. Quando cada um de nós somos curados, a igreja é curada. E Jesus, Ele tem o remédio específico para curar a minha vida e a sua vida, porque nós não podemos estar doentes, porque se estamos doentes, o que nós oferecemos é doença. Mas existe uma cura para a minha vida, existe uma cura para a sua vida, e essa também é a cura para a igreja, porque quando somos curados, a igreja também é curada, e isso começa a partir de nós. Deus, Ele vai curar as nossas vidas, Deus, Ele vai curar a sua vida, Deus, Ele vai trazer cura para as nossas vidas, em nome de Jesus. Foi exatamente isso que Ele propôs para a igreja de Tiatira. Ele é o Deus que sara a igreja. Jesus, Ele é estratégico, querido. Da mesma forma que Ele aponta as nossas virtudes, Ele também mostra os nossos defeitos. Ele não deixou de apontar as virtudes de Tiatira. Ele começou dizendo: olha, eu sei tudo o que vocês estão fazendo, o amor, a fé que vocês têm, a perseverança. Mas Ele também aponta os defeitos, e Ele também aponta a solução. E a solução é Jesus Cristo. A solução é o sangue de Jesus. A solução é nós nos arrependermos. Ele apresenta a solução, e nós vemos que a igreja estava apodrecendo, mas Ele aponta a solução. E qual é a solução, pastor Mário, para nós termos a nossa vida sarada e consequentemente termos ou vivermos, sermos uma igreja sarada? A primeira coisa que você precisa é, anote aí: resista ao erro, resista ao pecado, mesmo quando os outros próximos e queridos se desviarem, mesmo quando todo mundo se desviar, mesmo quando aqueles que estão próximos a você dizer: é normal, porque hoje a história é essa, não tem nada a ver, é normal fazer isso. Esse não tem nada a ver tem apodrecido muitas vidas, espiritualmente falando. Esse nada a ver tem feito com que muitas pessoas mergulhem, caiam e se afastem do Senhor Jesus. Tudo começa por esse nada a ver. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Mas o conselho de Jesus para as nossas vidas é: resista o pecado. Pastor, é tão difícil. Com a ajuda de Deus você vai conseguir. Pastor, eu não aguento. Por que eu tenho que resistir isso? Irmão, você precisa resistir. Nós precisamos resistir, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. E a nossa tendência é sempre ir no mesmo barco que os outros. Se a gente não vigiar, a nossa tendência é sempre ser influenciado pelos outros, é sempre ir para o mesmo barco que os outros estão indo. Essa é a nossa tendência. Mas nós não temos que seguir orientação humana, nós temos que seguir a orientação de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. Então, o mais importante de nós seguirmos a tendência que o mundo oferece para nós
é nós seguirmos as ordens daquele que nunca falhou e que nunca vai falhar, que é Jesus. Nós devemos seguir a ordem de Jesus. Nós não podemos ser contaminados, nós não podemos ser influenciados. Nós precisamos seguir a ordem daquele que nunca falhou e que nunca vai falhar, Jesus. O versículo de número 24 fala sobre isso. Nós precisamos ser uma igreja curada. Nós precisamos formar crentes que resistam ao engano, resistam ao pecado. Querido, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Nós precisamos formar pessoas. A gente está se entregando muito fácil. Tem muita gente se entregando muito fácil. Mas nós precisamos formar pessoas que resistem o erro e o pecado. Porque senão a gente pode cair no mesmo erro dessa igreja. E o diabo, ele não tem pressa. Ele vai trabalhando e ele vê que a gente vai resistindo, mas se a gente não vigiar, a gente percebe que a gente já começa a se afastar, a gente começa a sair do plano, do propósito de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado, querido. A gente começa a se afastar, a gente começa a sair das mãos de Deus. Irmão, é muito terrível quando nós começamos a sair das mãos de Deus. Eu não estou falando de sair da igreja, irmão. Eu não estou falando de templo, de estrutura, porque a igreja somos nós. Mas o problema do cristão é quando nós começamos a sair das mãos de Deus. É quando nós começamos a querer fazer as coisas através do nosso intelecto, através do nosso pensamento. É quando você vai saindo das mãos de Deus, que você sai da igreja. É a consequência, você vai saindo das mãos de Deus, você vai saindo do propósito de Deus e você acaba saindo da igreja. Mas hoje Deus está te trazendo de volta para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Hoje Jesus, Ele quer te trazer de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é nas mãos de Deus. Querido, quer vencer, quer ser abençoado, volte para as mãos de Deus. Quer resistir o pecado, quer resistir os erros, volte para a mão de Deus. Deus é um Deus misericordioso e Ele te espera a todo momento. Irmão, Deus, Ele quer te ajudar. A palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E você não vai resistir sozinho, porque Ele está com você. Ele está contigo. Tome cuidado. Tome cuidado para não ficar carregando pesos na sua vida, fardos, porque nós somos especialistas em criar fardos na nossa vida, decorrente das nossas escolhas. Tome cuidado. Aliás, tem muita gente hoje com fardos terríveis, recorrentes dessas escolhas erradas, mau hábitos. A segunda orientação para as nossas vidas é: reforce os seus fundamentos. Reforce os seus fundamentos. Pratique a verdade revelada por Deus, mesmo quando as outras opções pareçam ser melhores. Queridos, cuidado com as ondas espirituais. Tem gente que fica de lá para cá, daqui para lá. Amanhã eu estou aqui, atrás de movimentos exteriores.
Mas o que vai te tornar um crente forte diante das dificuldades, irmão, não é movimento, e sim a palavra de Deus. O que vai te tornar um crente forte diante das tempestades, diante dos problemas, para resistir o pecado, não é movimento externo, e sim a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fundamentar a sua fé. É a palavra de Deus que vai nos fazer uma igreja forte. Então, querido, apegue-se àquilo que você já tem. E o que é que nós temos, pastor Mário? O que é que nós temos? Nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu não tenho nada. Você tem sim, você tem a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Então, apegue-se àquilo que você já tem. Pratique a verdade revelada por Deus. Um dos maiores enganos de Satanás é tentar induzir o povo de Deus a achar que eles precisam de novidades. Não, nós não precisamos de novidades, nós precisamos da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos fundamentar. É a palavra de Deus que vai nos fundamentar diante das guerras, diante das lutas, diante do pecado. É a palavra. Você quer ter uma experiência profunda com Deus? Mergulhe na palavra. Ore. Leia a Bíblia. Jejue. Apegue-se naquilo que você já tem. Tem gente que quer vir na igreja, mas não ora, não jejua, não lê a palavra, e ela quer ter uma experiência com Deus. E aí depois que ela não tem essa experiência, porque ela não ora, porque ela não jejua, porque ela não lê a Bíblia, ela quer pôr a culpa no pastor, ela quer pôr a culpa no líder, ela quer pôr a culpa, ele começa a se tornar um caçador de culpados. A culpa é de fulano, de cicrano. Mas você precisa buscar o dono dessa palavra. Nós precisamos buscar o dono dessa palavra. Infelizmente, Tiatira estava se esquecendo disso. Ela havia se contaminado. Não todos, mas a maioria. Eles haviam se contaminado. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que ele terminou de pregar, e um jovem procurou ele e falou: pastor, eu quero ter o que o senhor tem. Isso já aconteceu comigo. Eu quero ter o que o senhor tem. O pastor olhou para ele e falou: filho, como você pode adquirir algo que eu construí ao longo de 35 anos, orando, lendo Bíblia, jejuando? As pessoas acham que é como um passe de mágica. As pessoas não querem orar, as pessoas não querem buscar, elas não querem jejuar. Gente, nós precisamos parar com essa ideia de que Deus ele é um gênio da lâmpada. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega e Ele vai fazer na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não, nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos fazer de acordo com a ordem dEle. A gente tem que tirar, irmão, isso do nosso meio, essa ideia de que Deus ele é um gênio da lâmpada. Não, querido, Deus ele é o Senhor. Ele faz e desfaz, Ele faz como Ele quiser, Ele manda, Ele faz, irmão, porque Deus ele é o Senhor, irmão. Ele não é o teu serviçal, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele faz quando Ele quiser. Mas Ele é tão misericordioso que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então apegue-se ao que você já tem. Pastor, o que eu tenho? Você tem a palavra de Deus. A verdade de Deus é suficiente para a sua vida. A palavra de Deus é suficiente para mim e para a sua vida. Nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos da palavra de Deus.
Nós só precisamos da palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, irmão. Você tem a oração, você tem a instrução de Deus, você tem a oração que é o acesso a Deus, você tem o jejum que é uma disciplina que te aproxima de Deus. Porque o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar a sua vida. Então nós temos todas essas armas. O banquete está pronto. Apegue-se àquilo que você já tem. E por último, regozije-se nas promessas de Deus, mesmo quando isso custar a você os privilégios desse mundo. Versículo de número 26 e 28. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Já estou encerrando, aguenta mais um pouquinho. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Essa passagem clássica. Eles estavam ali amarrados às suas mãos, os seus pés, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, açoitados, machucados, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles cantavam ao Senhor, eles regozijavam, na sua alma havia alegria, na sua alma havia regozijo. Sabe por que eles cantavam, queridos? Porque eles sabiam o que Deus havia prometido para eles. Você sabe aquilo que Deus prometeu para você? Aleluia. Sabe por que eles adoravam, irmão? Porque eles sabiam exatamente aquilo que Deus havia prometido para eles. Queridos, nós não precisamos dos privilégios do mundo, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós não precisamos, queridos, de nada que esse mundo nos oferece. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e crer nas promessas de Deus. Crer que um dia nós reinaremos com Ele, crer que um dia nós estaremos com Ele. Queridos, nós não precisamos da sabedoria humana. Não, queridos, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Nós precisamos de Deus, porque Ele, irmão, quer que você desfrute de todas as promessas que Ele fez para você. Há um céu te esperando, e Satanás quer te tirar de lá. Há um céu nos esperando. Há uma promessa para as nossas vidas, que Cristo vem, Ele vem buscar a sua igreja. Há uma promessa de descanso para as nossas vidas. Talvez aqui você não tenha descanso, talvez aqui você só vive triste, mas há uma promessa para as nossas vidas, que não é aqui, mas é lá no céu, de descanso para minha e para a sua alma. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais coronavírus, lá não haverá mais iniquidades, lá não haverá mais injustiças, lá não haverá a injustiça que nós vemos aqui. Pastor, a gente não tem perspectiva quando a gente olha para a política. Não, irmão, lá não vai ter mais nada disso. O que tem lá é um banquete te esperando. A Bíblia diz que é uma mesa preparada para nós, e quem vai nos servir é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás não quer que você desfrute isso. Satanás não quer que você viva isso. Por isso que ele dissemina ensinamentos errados, coisas erradas, para que você se desvie do caminho. Mas nessa noite ele perdeu mais uma, porque Jesus está te trazendo de volta. A palavra de Deus, ela vai surtir o efeito na sua vida, no momento certo, na hora certa, porque a palavra de Deus, irmão, ela muda a minha vida, e nós somos exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós temos, e nós vamos viver, irmão, exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós iremos viver. O pecado não vai te parar,
O pecado, irmão, não vai fazer você parar de caminhar. Hoje Jesus te perdoa, o sangue de Jesus está aqui. Nós vamos prosseguir. Se nós nos arrependermos e buscarmos a Deus, se nós orarmos, buscarmos as armas espirituais que nós temos, que o Senhor Jesus Ele fornece para nós, nós iremos vencer sim, em nome de Jesus. Não se contamine, não se contamine. Jesus tem o remédio para a sua vida, e se você se contaminou, Jesus Ele quer limpar a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Seja limpo pela palavra de Deus, seja limpo pelo sangue de Jesus, seja limpa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Seja limpo pela palavra de Deus hoje. Seja limpo hoje. Toda acusação do inferno caia por terra hoje da sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos nos arrepender. Queridos, para encerrar, guarde isso. Não queira os privilégios desse mundo. Não viva pelos segredos dessa terra. Não se engane com os movimentos, com as simulações de espiritualidade. Não se engane. Não se contamine. Vale a pena ser fiel. Não se contamine, nem contamine ninguém. Ouça o que Cristo lhe diz. Deixe Ele examinar você. Busque o seu perdão. Busque crescer em fé, em esperança e em amor. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Jesus, Ele tem a cura para a sua vida. Nós precisamos apenas nos arrepender e confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pastor, que palavra é essa? É a palavra que vai te levar para o céu. Essa é a palavra que vai mudar a sua vida. Infelizmente, alguns cristãos de Tiatira se contaminaram. Nós não podemos cair no mesmo erro. Nós não podemos fazer do mesmo jeito. Se alguma coisa te contaminou, se algum sentimento te contaminou, hoje é noite de você se arrepender. Hoje é noite de você fazer uma análise introspectiva e dizer: Deus, está aqui a minha vida. Eu preciso mudar isso, isso, isso e isso. Não caia no mesmo erro que Tiatira, que estava perseverando em pecar, que estava perseverando em fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de mudar. Hoje você tem a oportunidade de ser curado, de ser curada, em nome de Jesus. A cura para a tua alma, a cura para a sua vida. Talvez você não entenda porque você está desse jeito, mas é que em algum momento da sua vida você se contaminou. E faça uma análise agora. Peça para o Espírito Santo trazer para você, mostrar para você aonde foi que você se contaminou. E clame ao Deus misericordioso. Aliás, as misericórdias deles são a causa de nós não sermos consumidos. E a Bíblia diz que elas se renovam todas as manhãs. Aleluia. Querido, volte hoje para Jesus. Não deixe para amanhã. Volte hoje. Eu não sei como é que você está. Eu não sei se você está nos assistindo pela primeira vez. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você nunca ouviu falar de Jesus. Existe alguém que quer curar a tua vida. Ele tem poder para te curar no físico, mas Ele também tem o poder de curar a tua alma. Ele quer te perdoar, Ele quer te dar uma nova vida, mas você precisa querer.
Abra hoje o seu coração, se entregue a Ele, em nome de Jesus. Se há alguém nessa noite que está nos acompanhando, essa palavra é para todos. Se há alguém nessa noite que está nos acompanhando e deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, nós pedimos que você coloque aí nos comentários: pastor, eu quero Jesus, eu quero me reconciliar com Ele, eu quero viver uma nova vida, eu quero viver algo novo. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu construí até aqui, e tudo aquilo, eu me arrependo de tudo aquilo que eu me apeguei até aqui. Se apegue à palavra de Deus, se apegue à verdade da Bíblia, se apegue em Jesus Cristo, se apegue em Deus. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, mas você precisa se entregar a Ele. Se você deseja entregar a sua vida, coloca aí nos comentários: pastor, eu quero viver um novo começo, eu quero viver uma nova história. Nós estaremos orando por você. Vai aparecer também aí o número da nossa consolidação, você pode estar entrando em contato. Nós queremos orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade e pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nessa noite. Que todos nós, Senhor, venhamos reconhecer em que momento nós nos contaminamos. Que todos nós, Senhor, venhamos nos reconhecer aquilo, Senhor, que nos afasta da tua presença. Ó Deus, que nós venhamos nos arrepender, que nós não venhamos ter remorso, Senhor, porque o remorso não muda a vida de ninguém, mas que nós venhamos nos arrepender de verdade. É através do arrependimento, Senhor, que nós iremos mudar. E nós nos arrependemos, Senhor. Arrependemos de todas as nossas atitudes erradas, dos nossos maus hábitos, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da tua presença. Nós nos arrependemos e nós nos lançamos aos teus pés. Reconhecemos a nossa dependência que temos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Renova a nossa vida, renova nossas forças. Ó Deus, renova-nos em nome de Jesus. Renova o meu irmão, renova a minha irmã, em nome de Jesus. Perdoe os seus pecados, em nome de Jesus. E que nós venhamos ter a convicção, Pai, das promessas que Tu tem para a nossa vida. E através dessa convicção, nós venhamos nos regozijar, nós venhamos nos alegrar, mesmo diante de um cenário tão caótico, que o nosso coração esteja cheio de alegria, que nada, Senhor, venha tirar a alegria do nosso coração, a alegria de saber que um dia nós estaremos contigo para todos sempre, Pai. Ah, Senhor, como eu espero por esse dia. Por isso, Senhor, fortalece a nossa vida, fortalece a Tua igreja. Não deixa ninguém se contaminar, não deixa ninguém cair, Senhor, nas artimanhas do diabo. Ah, Senhor, blinda a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, aqueles que voltam, aqueles que Te aceitam. Senhor, perdoe os seus pecados, as suas falhas. Escreve o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe a cada um que está participando conosco. Na quarta-feira que vem nós ainda estaremos online, então convide amigos, familiares. Nós estaremos falando de mais uma carta. Então eu peço que você esteja conosco, que você não perca, no nome de Jesus, tá bom? Se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui. Eu costumo ler todos os comentários depois. A gente vai estar orando pela sua vida, tá bom? É importante lembrar que hoje nós, às 23h30, estaremos online no nosso Instagram, Instagram da nossa igreja. Amanhã nós iniciaremos 21 dias de oração e de jejum
E nós queremos que você entre conosco nesse desafio. Oração pelo nosso país, pela nossa pátria amada, em nome de Jesus. Oração pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Eu gostaria que você entrasse conosco nesse desafio. São 21 dias de oração e de jejum. Pastor, quanto tempo eu tenho que jejuar? Você vai estabelecer esse jejum diante de Deus. Mas o importante é que você esteja unidos conosco nesse propósito, um propósito onde toda a nossa regional aqui do estado de São Paulo vai estar participando, e nós queremos que você também participe. Nós temos tudo o que precisamos para continuar prosseguindo. Nós temos a palavra, nós temos a oração e nós temos o jejum. Aliás, eu creio que nós temos muito para oferecer para esse mundo. E eu queria te desafiar em nome de Jesus. Nós iremos orar por essa cidade, a começar pelos hospitais dessas cidades. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, se unisse a nós. Amanhã nós estaremos indo lá para a porta do Santo Amaro, porque nós temos o que esse povo precisa. Nós não vamos tocar em ninguém, nós vamos estender as mãos para aquele hospital e nós vamos orar por aqueles que estão trabalhando ali incansavelmente, orar pelos médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, aqueles que administram o hospital e principalmente aqueles que estão acamados, os pacientes. Eu gostaria que você entrasse conosco nessa guerra em nome de Jesus. Nós vamos de máscara, vamos respeitar o distanciamento, vamos levar o álcool em gel, mas amanhã nós iremos para a porta daquele Santo Amaro ali, e ali vai ser só o começo. A gente vai para a porta dos hospitais e a gente vai orar, a gente vai fazer a nossa parte como igreja. Eu gostaria que você estivesse conosco, em nome de Jesus. A gente vai passar aí as instruções, tá bom? Então eu gostaria que você estivesse atento, no nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Domingo a nossa Santa Ceia, te espero, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo culto dessa noite. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor fez aqui. Eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra, ela tem o poder de mudar as nossas vidas, ela não volta vazia. Por isso, Senhor, mude as nossas vidas. Nós nos arrependemos e pedimos que o Senhor nos liberte, nos cure, no nome de Jesus, que nós venhamos se apegar à Tua palavra, que nós venhamos se apegar a Ti, nesses dias difíceis. Abençoa cada um dos Teus filhos, a cada familiar, a cada família representada que está conosco, nos acompanhando aqui, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre os voluntários que aqui estão. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. E o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do querido e amigo Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe.